Oi, eu sou a Ana do canal Cogumelos Cinematográficos e hoje a gente vai falar sobre o Jack o Estripador, porque parece que depois de mais de 130 anos descobriram quem ele é. Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e vamos bater esse papo. Bom, pra quem não conhece, Jack o Estripador foi um serial killer da era vitoriana que ficou absurdamente conhecido. Tem personagem de livro, de filme, de podcast, tem um monte de investigação sobre ele e por aí vai. E assim, existem alguns motivos pra ele ter ficado tão famoso, como a brutalidade dos crimes, mas eu acho que o principal é o rolê de ninguém saber quem ele era, porque nós seres humanos a gente gosta de um mistério. Em 31 de agosto de 1888, a Mary Nichols foi assassinada, a garganta dela foi cortada e depois ela foi estripada. Esse corte na garganta não foi algo raso só pra cortar a jugular, foi bem profundo, e foi esse assassinato que começou o período que ficou conhecido como o Reino de Terror do Jack Estripador. Ela também é a primeira das 5 canônicas. O que acontece? Vários crimes foram associados ao Jack Estripador, 2 antes desse, e tem gente que acredita que ele cometeu assassinatos até 1892. De todos esses crimes, 5 têm características muito semelhantes e fortes indícios de que foram cometidos pela mesma pessoa. As 5 mulheres mortas nesses crimes ficaram conhecidas como as 5 canônicas. Depois do assassinato da Mary Nichols, a polícia chamou o inspetor Aberline para liderar as investigações, porque ele tinha passado a maior parte da carreira dele na polícia trabalhando ali na região onde o crime aconteceu. Então ele era alguém que conhecia a área, conhecia as pessoas ali. E com ele chegam ao primeiro suspeito, um homem que usava avental de couro. E assim, esse crime repercutiu muito já na época. As pessoas estavam apavoradas, porque foi um crime muito violento. Elas queriam saber quem era o assassino. Teve até uma hora que a galera estava tão assustada que eles criaram um comitê de vigilância. Então você tinha uma imprensa em cima do caso, porque todo mundo queria saber o que estava acontecendo. E quando essa imprensa ficou sabendo dessa informação do cara do avental de couro, eles divulgaram muito mesmo. Lógico que não era um rolê tão rápido e tão fácil quanto seria hoje. Essa divulgação era em jornal mesmo e depois no boca a boca. Mas mesmo assim, todo mundo ficou sabendo. E daí essa figura do avental de couro parou de aparecer. Em 8 de setembro, a Anna Chapman foi assassinada bem próximo de onde encontraram o corpo da Mary, só que dessa vez a violência aumentou, porque além dela ter sido estripada, o assassino também levou o útero dela embora. Daí o legista, o Baxter, comentou que os cortes indicavam que o assassino conhecia a anatomia humana. Não um rolê tipo, ele sabia onde ficava o coração e onde ficava o pé. Não, ele tinha um conhecimento considerável na área, porque ele fez cortes e pegou órgãos de uma maneira que uma pessoa completamente leiga não faria. Isso também podia ser um forte indício de que ele tinha matado muitas pessoas antes e acabou desenvolvendo uma técnica. E esse legista também causou um alvoroço porque ele disse que um curador de um museu de patologia de uma universidade médica tinha ido até ele falando que ele conhecia um médico americano que pagava 20 libras por qualquer útero que ele conseguisse. E 20 libras era bastante coisa, tá? Se você for converter para a quantidade de libras que valeria hoje em dia e depois converter pro real, você vai chegar em uns 24, 25 mil reais. E assim, isso foi um choque para a população, mas a polícia da época já considerou isso uma história para boi dormir. Porque assim, que curador é esse? De que faculdade? Que médico americano é esse? Por que o curador foi falar com o legista e não foi falar direto com a polícia, sabe? Tem muitas perguntas que não foram respondidas. E eu nem acho que o Baxter contou essa história de sacanagem. Eu imagino que ele queria ajudar e acabou acreditando em qualquer coisa que contaram para ele. Porque assim, ao longo das investigações, a polícia recebeu muitas pistas falsas. Eles recebiam cartas de pessoas dizendo seu Jack Estripador. Uma delas tinha até metade de um rim e dizia que era endereçada do inferno. Só que assim, ao longo das investigações, eles receberam algumas cartas escritas por pessoas diferentes com conteúdo que ou era falso ou era irrelevante ou não levava a lugar nenhum. Então a polícia percebeu que isso aí era uma brincadeira de péssimo gosto. Inclusive, o nome Jack o Estripador veio de uma dessas cartas e eu acho que esse era pra ser um nome meio irônico. Completamente achismo, fonte vozes da minha cabeça, mas assim, o lance dessas cartas, provavelmente a pessoa tava querendo dar um susto em algum dos policiais, daí escrevia uma carta muito tenebrosa com alguma coisa assustadora, assinado um rolê tipo Joãozinho o Estripador. Eu acho que era pra ser um rolê meio irônico, mas assim, puro achismo. Em 30 de setembro, Jack fez 2 novas vítimas, a Elizabeth Stride e a Catherine Edwards, e teve menos de 1 hora entre esses 2 assassinatos. A Elizabeth não foi mutilada, só a garganta dela que foi cortada, e isso fez com que a polícia acreditasse que o assassino foi interrompido no assassinato da Elizabeth, e por isso ele foi procurar uma nova vítima. Em 9 de novembro, tem o assassinato da Mary Jane Kelly, a última das 5 canônicas. Todas elas, menos a Elizabeth, sofreram com esse mesmo modus operandi,
grande. O cara cortava a garganta delas, estripava e às vezes levava órgãos. E é provável que ele tenha tido outras vítimas, mas também é possível que a polícia associasse todos os crimes com um corte na garganta e que eles não conseguissem resolver ao Jack Estripador. E é por isso que não dá pra gente ter certeza absoluta do número de vítimas. E o achismo é uma coisa que influencia muito essa história, porque assim, parte da história do Jack Estripador é que ele matava prostitutas. Você vai ver isso em vários sites, e se você já conhecia a história do Jack Estripador antes desse vídeo, provavelmente você ouviu que ele matava só prostitutas. Só que a gente não tem evidência histórica pra sustentar isso, eu vou explicar. Quando a gente tá falando de história, a gente não pode se basear em achismo, a gente precisa de documentos, registros, alguma coisa que sustente o que a gente tá falando. Teve uma mina chamada Hayley Rubenhold que escreveu um livro chamado As 5, a história não contada das mulheres mortas pelo Jack o Estripador. E nesse livro ela mostra que para 3 dessas mulheres não tem nada que indique que elas eram prostitutas, nenhum registro, nenhuma evidência, nada. Para uma delas tem um registro de prostituição sazonal. Então, tipo assim, quando o período era muito miserável, quando ela estava muito pobre, ela se prostituía para conseguir algum dinheiro e depois parava. E a Mary Jane Kelly era a única que realmente era prostituta. Isso aí tem registro, tem evidência, tudo isso. Essa ideia delas se prostituírem era porque a época em que os crimes aconteceram era muito misógina e tinha muito preconceito de classe. Os assassinatos aconteceram em uma região muito pobre da Inglaterra e a ideia era mais ou menos uma mulher sozinha naquela área tinha que ser uma prostituta, não tinha nenhuma outra opção, sabe? Bom, recentemente um historiador chamado Russell Edwards fez um teste de DNA e descobriu que o Jack o Estripador era na verdade um homem chamado Aaron Kosminski. Teve um chale que ficou sujo de sangue no assassinato da Catherine Edwards e foi com esse chale que fizeram um teste de DNA e comprovaram que o sangue nele era compatível com o de uma descendente do Kosminski. Na época dos crimes ele já tinha sido um suspeito, só que não tinha prova, evidência para sustentar uma prisão, né? Ele também era um homem esquizofrênico e morreu internado em um hospital psiquiátrico em 1919. Mas a verdade é que não dá pra gente ter 100% de certeza que ele era o Jack o Estripador. Existem muitas outras possibilidades, porque assim, vamos supor que esse teste de DNA seja 100% confiável, o que eu não acho que seja. E só pra deixar claro, eu não estou duvidando de teste de DNA no geral, eu estou duvidando desse especificamente porque eu ouvi reclamações de que ele não foi publicado na íntegra. Mas vamos supor que o teste é 100%. O sangue combina com o de uma descendente do Kosminski, confirma que ela e o dono do sangue estão relacionados. Mas ela não tem nenhum outro antepassado, não tem mais ninguém na história da Inglaterra que poderia combinar com ela. E assim, essa descendente, ela não é filha ou neta, ela é tataraneta do irmão do Aaron Kosminski. Depois, quem que disse que esse sangue era do assassino? Isso foi uma suposição que fizeram e uma suposição muito válida. Você tem sangue em um tecido em uma cena de crime, se não é da vítima, deve ser do assassino. Mas assim, não dá pra imaginar nenhuma outra maneira desse sangue ter ido para lá. E pelo que eu entendi, posso estar errada, mas pelo que eu entendi, esse Charlie não tava com a polícia, tava com a família da Edwards. Então quem garante que era esse o Charlie que tava ali no assassinato? Deu pra perceber que tem muitas perguntas que não foram respondidas, então não dá pra gente ter 100% de certeza de que Jack Estripador era Aaron Kosminski, apesar da gente ter fortes indícios. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, não se esquece de curtir, se inscrever no canal e até a próxima.